A última guardiã, Madame Chen servia chá todos os dias às 5 da tarde há 47 anos. Sua pequena casa de chá no bairro de Liberdade, em São Paulo, era um refúgio silencioso em meio ao caos urbano. Com seus cabelos prateados sempre presos em um coque impecável e um sorriso discreto que jamais revelava seus pensamentos. Ela se tornará uma figura misteriosa para os moradores locais. Aos 73 anos, Shen Wei-min mantinha a mesma rotina rigorosa. Acordava antes do nascer do sol. Preparava suas ervas especiais, arrumava as delicadas xícaras de porcelana azul e branco e esperava. Sempre esperava. Os clientes regulares notavam suas peculiaridades. Ela nunca cobrava pelo chá, apenas aceitava o que vinha do coração. Suas mãos, apesar da idade, eram firmes como as de uma cirurgiã. E havia algo em seus olhos castanhos escuros que sugeria que ela via muito mais do que deixava transparecer. Naquele dia de março, enquanto a chuva tamborilava manta contra as janelas, Shen preparava uma mistura especial. Suas mãos tremeram ligeiramente, o que nunca acontecia, ao adicionar uma pitada de algo que parecia pó dourado à infusão. Hoje será diferente, murmurou para si mesma em mandarim, uma língua que raramente falava em voz alta desde que chegara ao Brasil. O primeiro cliente a entrar foi Miguel, um jovem jornalista que vinha religiosamente há 2 anos, sempre pedindo o mesmo chá de jasmim. Mas hoje, Shen observou com intensidade incomum. Miguel, disse ela, sua voz carregando um sotaque sutil que ele nunca havia notado antes. Você escreve sobre o passado das pessoas, não é mesmo? Ele assentiu, surpreso. Madame Chen raramente iniciava conversas. E se eu lhe dissesse que há histórias que são perigosas demais para serem contadas? Miguel franziu a testa, intrigado. Eu diria que essas são exatamente as histórias que precisam ser contadas. Shen sorriu, um sorriso diferente que carregava décadas de segredos. Então talvez seja a hora de você conhecer a verdadeira Shen Wei-mig. Shen trancou a porta da casa de chá e virou a placa para fechado. Nos 47 anos em que funcionava, isso nunca havia acontecido durante o horário comercial. Sente-se, disse ela, indicando uma cadeira que Miguel nunca havia visto antes, uma peça oriental antiquíssima com entalhes de dragões. E prepare-se para questionar tudo o que pensa saber sobre mim. Ela serviu o chá especial. O líquido era dourado e emanava um aroma que parecia transportar Miguel para lugares distantes. Meu nome verdadeiro é Shen Wei-mig. Isso é verdade. Mas não sou apenas uma imigrante chinesa que veio buscar uma vida melhor no Brasil. Começou ela, sua postura mudando completamente. O andar curvado da idade desapareceu, substituído por uma elegância militar. Sou a última guardiã de uma linhagem que protege um segredo há mais de 1000 anos. Miguel bebeu chá, sentindo uma clareza mental estranha se espalhando por sua mente. Durante a dinastia Song,
Minha família foi escolhida para guardar algo que o imperador considerava perigoso demais para existir, mas importante demais para ser destruído. Gerações de mulheres dedicaram suas vidas a proteger este segredo, movendo-se pelo mundo, mudando identidades, sempre vigilantes. Que segredo? Miguel perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Shen se levantou e caminhou até um painel de madeira aparentemente comum na parede. Pressionou uma sequência específica de pontos e o painel se abriu, revelando um compartimento oculto. De dentro, ela retirou uma caixa de jade do tamanho de um livro, coberta por símbolos que pareciam dançar sob a luz. Os mapas de Zenhe, disse ela, mas não os mapas que o mundo conhece. Miguel conhecia a história oficial. Zenhe, o famoso almirante chinês do século XV. Havia liderado 7 grandes expedições marítimas, chegando até a África e estabelecendo rotas comerciais pelo Oceano Índico. Mas quando Shen abriu a caixa de jade, o que ele viu desafiava tudo o que sabia sobre história. Zenhe não parou na África, Shen explicou, desenrolando mapas de seda que pareciam ter sido preservados por magia. Ele chegou às Américas, 70 anos antes de Colombo. Os mapas mostravam rotas detalhadas até a costa oeste das Américas, com anotações em chinês antigo descrevendo civilizações, recursos e algo mais. Veja aqui, disse Shen, apontando para uma série de símbolos estranhos ao longo da costa brasileira. Zenhe não veio apenas para explorar ou comercializar. Ele veio seguindo algo. Sinais de uma tecnologia que não pertencia a nenhuma civilização conhecida. Miguel se inclinou para examinar os mapas mais de perto. As marcações mostravam locais específicos no que hoje era o Brasil, Peru e Chile. Shen hesitou pela primeira vez. O tipo que poderia ter mudado o curso da história humana. O tipo que civilizações inteiras escolheram esconder. Ela mostrou outro documento, este em português arcaico e chinês. Quando minha família chegou ao Brasil no século XIX, não foi por acaso. Seguimos os mapas e encontramos evidências. Evidências do quê? Shen caminhou até outra parede e revelou outro compartimento secreto. De dentro, retirou fotografias em preto e branco de estruturas que pareciam impossíveis. Construções que misturavam a arquitetura chinesa antiga com algo completamente alienígena. Evidência de que Zen encontrou sobreviventes de uma civilização muito mais antiga. E eles lhe confiaram algo. Capítulo 4. O legado escondido. Isso não pode ser real, Miguel murmurou, examinando as fotografias. As estruturas mostravam uma fusão impossível de estilos arquitetônicos, de uma tecnologia que parecia séculos à frente de seu tempo. Shen sorriu tristemente. Minha bisavó tirou essas fotos em 1889, usando uma das primeiras câmeras que chegaram ao Brasil. O local fica a 300 quilômetros de São Paulo, escondido na Serra da Mantiqueira. Ela mostrou um mapa moderno com uma localização marcada. Durante décadas, minha família protegeu este local.
minha avó, minha mãe e agora eu. Somos as últimas. Por que me contar isso agora? Shen se sentou pesadamente, e pela primeira vez, Miguel viu a verdadeira idade em seus olhos. Por que estou morrendo? Miguel, o câncer. Tenho talvez 3 meses. E por que eles finalmente nos encontraram? Eles, o governo, não sei qual, americano, chinês, brasileiro. Talvez todos. Satélites modernos estão mapeando áreas que antes eram inacessíveis. Drones, tecnologia de penetração no solo. É questão de tempo até descobrirem que guardamos. Shen se levantou e foi até uma janela, observando a rua através das cortinas. Nos últimos 6 meses, tenho notado a vigilância. Carros que passam com muita frequência, pessoas que fingem ser turistas, mas fazem as perguntas erradas. Miguel sentiu um arrepio. O que exatamente vocês estão protegendo lá? Uma biblioteca, disse Shen simplesmente, mas não de livros. Uma biblioteca de memórias. Tecnologia de registro e preservação que permite armazenar conhecimento diretamente na consciência humana. Os sobreviventes da civilização antiga ensinaram isso aos emissários de Zenhe. Ela se virou para ele. Imagine todo o conhecimento científico, filosófico e espiritual de uma civilização que existiu quando a nossa ainda estava aprendendo a fazer fogo. Tudo preservado, esperando por alguém sábio o suficiente para usá-lo corretamente. Miguel estava em silêncio, processando tudo que havia ouvido. A história era impossível, mas as evidências eram tangíveis. E havia algo na sinceridade absoluta de Shen que tornava difícil duvidar. Por que você? Perguntou finalmente. Por que me escolheu para saber disso? Shen sorriu. Porque durante 2 anos observei como você trata as histórias das pessoas. Com respeito, com cuidado. E por quê? Ela hesitou. Porque você tem uma qualidade rara. Você não escreve para sensacionalizar. Você escreve para preservar a verdade. Ela se aproximou dele. Estou oferecendo você a maior história da história humana, mas também a maior responsabilidade. Se você aceitar me acompanhar até o local. Se você vir o que Alá decidir contar ao mundo, será o fim da proteção que minha família manteve por séculos. E se eu decidir não contar? Então você se tornará o próximo guardião. O conhecimento passará para você, e será sua escolha quando e como a humanidade estará pronta para recebê-lo. Miguel bebeu o resto do chá dourado, sentindo uma clareza estranha. E se recusarmos ambas as opções? Shen o olhou com uma expressão que misturava esperança e resignação. Então, quando eu morrer, o segredo morre comigo. E talvez seja para o melhor. Talvez a humanidade não esteja pronta para o que guardamos. Do lado de fora, Miguel ouviu o som de carros parando. Shen também ouviu. Descida rápido, disse ela, caminhando até uma parede aparentemente sólida e pressionando uma sequência de pontos. Uma passagem secreta se abriu. Eles chegaram mais cedo do que eu esperava. Miguel não hesitou. Algo no olhar de Shen, na urgência do momento e na impossibilidade de tudo aquilo.
o fez tomar uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ele a seguiu pela passagem secreta. O túnel era estreito e claramente antigo, com paredes de pedra que sugeriam que havia sido construído décadas antes. Levava para o porão de um prédio vizinho. Minha avó construiu isso em 1943. Shen explicou enquanto caminhavam rapidamente. Ela sempre soube que um dia poderíamos precisar fugir rapidamente. Eles emergiram em uma garagem onde um carro antigo, mas bem conservado, os esperava. Um Chevrolet dos anos 80 que parecia comum demais para despertar suspeitas. Enquanto Shen dirigia pelas ruas de São Paulo com uma habilidade que contrastava com sua aparência frágil. Miguel olhou pelo retrovisor e viu o homem de terno saindo da casa de chá, falando em rádios. Como eles descobriram? Perguntou Miguel. O chá, disse Shen com um sorriso amargo. O pó dourado que adicionei hoje. É feito de uma substância do local secreto. Era um teste para ver se você estava pronto para conhecer a verdade. Mas também emite uma assinatura energética sutil que pode ser detectada por equipamentos modernos suficientemente sensíveis. Você me usou como isca. Não, disse Shen firmemente. Eu estava genuinamente testando você. Mas subestimei o quão próximos eles já estavam. Eles saíram de São Paulo pela rodovia Presidente Dutra. Depois pegaram estradas secundárias cada vez menores. Conforme se afastavam da cidade, Miguel notou que Shen parecia estar se transformando novamente. Sua postura ficava mais ereta, seus movimentos mais precisos. Há quanto tempo você não vai ao local? Perguntou ele. 15 anos, desde que minha mãe morreu, respondeu Shen. Cada visita é um risco, mas agora... Ela olhou para ele. Agora não há mais escolha. Depois de 4 horas de viagem por estradas cada vez mais desertas. Eles chegaram a uma pequena cidade na Serra da Mantiqueira, que Miguel nunca havia ouvido falar. Shen parou em um posto de gasolina que parecia ter parado no tempo. Um homem idoso se aproximou, japonês, com olhos que carregavam a mesma profundidade misteriosa que os de Shen. Vê, Mig, disse ele simplesmente, como se a tivesse visto ontem e não 15 anos atrás. Hiroshi, ela respondeu, abraçando-o brevemente. Este é Miguel. Ele vai comigo. Hiroshi estudou Miguel com olhos penetrantes. Você tem certeza? Não há mais tempo para certezas, disse Shen. Hiroshi assentiu e foi até um jipe militar antigo. Vamos. A trilha mudou desde a última vez. As chuvas criaram novos obstáculos. Conforme subiam pela serra em estradas que mal mereciam o nome, Miguel descobriu que Hiroshi também era um guardião. Descendente de uma família japonesa que havia se juntado à missão. Somos 6 famílias no total, explicou Shen. Ou éramos. Agora somos apenas 2, Hiroshi e eu. O que aconteceu com os outros? Teipo, disse Hiroshi simplesmente. Algumas famílias perderam a fé. Outras não tiveram filhos dispostos a continuar o legado. Uma foi descoberta pelo governo americano nos anos 60, desapareceu.
O jipe parou em uma clareira que não aparecia em nenhum mapa. À primeira vista, parecia apenas uma área de mata fechada. Mas quando Shen tocou uma sequência específica de rochas, Miguel ouviu um som mecânico sutil. E o que parecia ser uma parede de vegetação se moveu, revelando a entrada de uma caverna. Última chance de voltar atrás, disse Shen. Miguel olhou para a entrada escura e sentiu um misto de terror e fascínio. Vamos! A caverna levava uma descida íngreme por cerca de 100 metros. Conforme desciam, usando lanternas modernas, Miguel notou que as paredes mudavam, de rocha natural para algo que parecia metal, mas com propriedades que desafiavam identificação. E então chegaram ao final do túnel. Miguel parou, sem fôlego. Diante dele se estendia uma câmara do tamanho de uma catedral, mas completamente artificial. As paredes eram cobertas por painéis que pulsavam com uma luz suave e constante. No centro da câmara havia estruturas que pareciam ser uma fusão impossível entre templo chinês e tecnologia futurística. Meu Deus, murmurou Miguel. Isso é apenas a antecâmara, disse Shen, caminhando com familiaridade em direção ao centro. A verdadeira biblioteca fica mais abaixo. Ela se aproximou de um painel central e colocou as duas mãos sobre ele. O painel respondeu ao seu toque e uma voz feminina começou a falar, em chinês antigo, depois em português moderno. Bem-vinda de volta, Guardiã Shen Wei-mig. Há 15 anos, 2 meses e 7 dias desde sua última visita. Traga um possível sucessor, disse Shen em voz alta. Miguel Santos, jornalista brasileiro. Processando, disse a voz. Luzes percorreram as paredes em padrões complexos. Miguel Santos apresenta compatibilidade neural de 87%. Recomenda-se teste de integração antes da transferência de custódia. Miguel olhou para Shen, confuso. Do que ela está falando? A biblioteca não é apenas um repositório de informações, explicou Shen. Ela é um organismo vivo. Ela escolhe seus guardiões tanto quanto nós a escolhemos. Um painel se abriu no chão, revelando uma escadaria que descia ainda mais. Quer continuar? Perguntou Shen. A verdadeira biblioteca era ainda mais impressionante. Uma câmara circular de pelo menos 200 metros de diâmetro, com paredes que se elevavam até se perderem na escuridão. Mas não havia livros, scrolls ou qualquer forma tradicional de armazenamento de informação. Em vez disso, havia centenas de estruturas cristalinas que flutuavam no ar, cada uma pulsando com cores diferentes. Entre elas, hologramas tridimensionais mostravam imagens, símbolos, sequências de dados que mudavam constantemente. Cada cristal contém a experiência de vida completa de um indivíduo da civilização anterior, explicou Shen. Não apenas seu conhecimento, mas suas memórias, emoções, processos de pensamento. É como ter acesso direto à mente de pessoas que viveram há milhares de anos. Miguel se aproximou de um dos cristais e imediatamente sentiu uma presença em sua mente, não invasiva, mas claramente presente. Eles estão
Vivos? Em certa medida, sim, disse Shen. A tecnologia não apenas preserva informação, ela preserva consciência. Estes são os últimos remanescentes de uma civilização que transcendeu a necessidade de corpos físicos. No centro da biblioteca havia uma estrutura diferente, uma cadeira feita do mesmo material cristalino, conectada por filamentos de luz aos cristais flutuantes. Esta é a interface, disse Shen. Através dela, um guardião pode acessar todo o conhecimento armazenado aqui. Mas o processo é irreversível. Uma vez que você se conecta completamente, você se torna parte da biblioteca para sempre. Foi assim que seus ancestrais aprenderam a proteger este lugar. Não, disse Shen, sua voz carregando uma tristeza profunda. Eles aprenderam através de comunicação limitada, toques breves com a interface. Apenas o suficiente para entender a importância do que guardavam, mas nunca o suficiente para se perderem nela. De repente, alarmes começaram a soar, não da biblioteca, mas dos dispositivos de comunicação que Hiroshi carregava. Eles encontraram a entrada, gritou Hiroshi do alto da escadaria. Temos talvez 20 minutos antes de chegarem aqui. Shen se virou para Miguel, seu rosto mostrando uma determinação que ele nunca havia visto. Não há mais tempo para explicações graduais, disse ela. Você precisa escolher agora. Se eles chegarem aqui, tudo estará perdido. Governos modernos não entendem a responsabilidade que vem com este conhecimento. Eles usarão tudo para poder, para a guerra, para a dominação. Miguel olhou ao redor da biblioteca impossível, sentindo o peso de milhares de anos de conhecimento preservado. Quais são minhas opções? 3, disse Shen rapidamente. Primeira, nós destruímos tudo. Há um protocolo de autodestruição que pode ser ativado. O conhecimento morre conosco, mas pelo menos não cai em mãos erradas. Segunda opção. Você se torna o guardião temporário. Toca a interface brevemente. Aprende o básico sobre como proteger este lugar. E encontramos uma forma de escondê-lo novamente. E a terceira. Shen hesitou. Você se conecta completamente à interface. Absorve todo o conhecimento. Torna-se parte da biblioteca, mas ganha sabedoria para decidir quando e como a humanidade deve receber essas informações. Os sons de explosões e perfuração começaram a ecoar pelo túnel acima deles. Qual você escolheria? Miguel perguntou. Shen sorriu tristemente. Eu escolhi há muito tempo, mas minha escolha foi diferente de todas essas. Antes que Miguel pudesse perguntar o que ela queria dizer, Shen caminhou rapidamente até a interface e se sentou na cadeira cristalina. Shen, não, gritou Miguel, mas já era tarde. A biblioteca inteira se iluminou com uma luz dourada intensa. Shen gritou, não de dor, mas de transcendência. Miguel assistiu em horror e fascínio enquanto Shen se conectava à interface. Filamentos de luz se estenderam da cadeira para seu corpo, e sua expressão mudou de dor para espanto. Depois para algo que só podia ser descrito como iluminação absoluta.
Miguel, disse ela, mas sua voz agora ecoava com harmônicos impossíveis, como se múltiplas consciências falassem através dela. Agora eu entendo. Agora eu vejo. Shen, o que você fez? O que deveria ter feito há 15 anos, quando minha mãe morreu, disse ela. Eu me tornei parte da biblioteca, mas isso significa que agora posso controlá-la completamente. A biblioteca inteira começou a vibrar. Os cristais flutuantes se moveram em padrões complexos, e Miguel sentiu o chão se mover sob seus pés. Ela está se movendo, disse Shen, agora falando com uma calma sobrenatural. A biblioteca não é apenas um repositório, é uma nave, construída pela civilização anterior para preservar e transportar conhecimento através do tempo e do espaço. Miguel olhou ao redor, incrédulo. Uma nave espacial. Não exatamente espacial, dimensional. Ela pode se mover através de diferentes camadas da realidade, tornando-se inacessível a quem não tem o conhecimento correto. Os sons de perseguição lá em cima ficaram mais distantes. Estamos voando. Estamos nos movendo para um plano de existência adjacente ao nosso, explicou Shen. Ainda na Terra, mas não no mesmo nível de realidade. Eles nunca nos encontrarão aqui. Miguel se aproximou da interface onde Shen permanecia conectada. Ela ainda parecia humana. Mas havia algo mais em seus olhos, uma profundidade que sugeria acesso a éon de conhecimento. O que acontece agora? Perguntou ele. Agora, disse Shen, você tem uma escolha verdadeira, sem pressa, sem pressão externa. Você pode ficar aqui e aprender, gradualmente, tudo que esta biblioteca contém. Ou pode retornar ao seu mundo com o conhecimento de que existe algo maior esperando pela humanidade quando ela estiver pronta. E você? Shen sorriu, um sorriso que carregava a sabedoria de civilizações. Eu me tornei a ponte entre o passado e o futuro. Parte humana, parte biblioteca. Posso viver para sempre aqui, esperando pelo momento certo para revelar estes segredos ao mundo. Miguel passou 3 dias na biblioteca dimensional, ou talvez tenham sido 3 anos. O tempo funcionava diferentemente lá. Shen, agora integrada à interface, mas ainda mantendo sua personalidade essencial, lhe mostrou fragmentos do conhecimento armazenado. Ele viu a história real da Terra, civilizações que haviam ascendido e desaparecido muito antes dos primeiros humanos. Tecnologias que poderiam curar qualquer doença ou resolver qualquer problema energético. Filosofias que poderiam acabar com todos os conflitos humanos. Mas também viu porque este conhecimento havia sido escondido. A última civilização a possuí-lo havia se autodestruído em guerra, incapaz de lidar com tanto poder. A anterior havia transcendido a existência física, mas perdido sua humanidade no processo. A humanidade precisa evoluir moralmente antes de evoluir tecnologicamente, explicou Shen. Este conhecimento será liberado quando isso acontecer, não antes. No final dos 3 dias, Miguel tomou sua decisão. Eu quero voltar, disse ele.
Mas quero voltar sabendo que você está aqui, guardando este conhecimento até que chegue a hora certa. Shen assentiu. E você? Eu vou escrever, disse Miguel. Mas não sobre isto. Vou escrever histórias que preparem as pessoas para pensarem de forma diferente. Para questionar o que acham que sabem sobre realidade, para desenvolver a sabedoria que vão precisar quando este conhecimento finalmente for revelado. Shen sorriu. Você entendeu. 6 meses depois, Miguel estava sentado na casa de chá de Madame Shen, que agora era sua. Os novos proprietários oficiais eram uma sobrinha distante que ninguém questionou muito. A documentação estava impecável, como sempre acontecia quando tecnologia suficientemente avançada estava envolvida. Ele mantinha a mesma rotina. Já às 5 da tarde, conversas discretas, nunca cobrar, apenas aceitar o que vinha do coração. Mas agora ele sabia o que procurar nos rostos das pessoas que entravam. A curiosidade além do normal, a sensação de que havia algo mais na realidade, a capacidade de aceitar impossibilidades sem perder a sanidade. Naquele dia, uma jovem estudante de arqueologia entrou. Ela se sentou, pediu chá de jasmim e depois olhou ao redor da casa com olhos que viam mais do que deviam. Há algo especial sobre este lugar, disse ela. Posso sentir. Miguel sorriu e começou a preparar uma mistura especial. Sem o pó dourado, isso seria perigoso demais agora, mas com ervas que aguçavam a percepção. E se eu lhe dissesse, disse ele, ecoando as palavras que Shen havia usado com ele, que há histórias que são perigosas demais para serem contadas? A estudante se inclinou para a frente, os olhos brilhando de interesse. Eu diria que essas são exatamente as histórias que precisam ser contadas. Miguel assentiu e serviu o chá. Lá fora, começou a chover. Então, disse ele, deixe-me contar a você sobre uma senhora muito especial que costumava ser dona desta casa de chá. E enquanto começava a contar uma versão cuidadosamente editada da história, Miguel sentiu uma presença familiar em sua mente, calorosa, sábia e infinitamente paciente. Shen estava ainda lá, em sua biblioteca dimensional, guardando o futuro da humanidade e esperando pelo dia em que seria seguro trazê-lo de volta. Mas até lá, ela havia deixado sementes, pequenas pistas, fragmentos de sabedoria, pessoas especiais que encontrariam umas às outras e começariam a fazer as perguntas certas. O futuro estava chegando. Lentamente, cuidadosamente, mas inevitavelmente. E tudo havia começado com uma xícara de chá em uma tarde chuvosa de março. Fim, a verdade, como sempre, estava escondida à vista de todos, numa pequena casa de chá no bairro da Liberdade, onde as histórias mais impossíveis são contadas por pessoas que parecem perfeitamente comuns, mas que guardam segredos que poderiam mudar o mundo. Se você algum dia encontrar um lugar assim, lembre-se, as melhores histórias são aquelas que começam com "e se eu lhe dissesse?" E talvez, apenas talvez, algumas delas sejam verdadeiras.
Me conte o que você achou da história. Se inscreva no canal e não deixe de curtir o vídeo. Nos vemos na próxima aventura.